A história dos Mapuches, a gente da Terra. Este assunto é importante e nos traz a força dos povos da Terra. Peço já desculpa se faço a pronúncia errada, mas peço que preste atenção na história em si. Os Mapuches são um dos povos indígenas mais antigos do Cone Sul, presentes há pelo menos 12 mil anos na região, que hoje corresponde ao centro-sul do Chile e ao sudoeste da Argentina. Seu nome significa gente da terra, expressão que sintetiza não apenas uma origem, mas uma forma de existir. Viver em equilíbrio com a Mapu, a Mãe Terra, de onde brotam os alimentos, a espiritualidade e identidade. Historicamente, ocuparam a faixa entre os rios Biobío e Toutém e avançaram pelos pampas argentinos. Sua formação resulta de antigas fusões culturais e deslocamentos pré-colombianos, e sua influência alcançou povos vizinhos como os Tehuelches. Embora ocupassem vastas terras, mantinham pequenas comunidades familiares lideradas por um lonco e guiadas por práticas agrícolas, caça, tecelagem e uma sofisticada visão espiritual. Jamais foram dominados pelos Incas. O império parou ao sul do rio Maule, incapaz de romper a defesa mapuche. Esse mesmo espírito de fortaleza marcaria séculos de história com a chegada dos espanhóis no século XVI. Iniciou-se uma das guerras mais longas da América, a Guerra de Arauco. A Guerra de Arauco durou cerca de 300 anos. Para os espanhóis era um conflito difícil e interminável. Para os mapuches era simplesmente a defesa da terra. Dessa resistência surgiram algumas figuras lendárias, como Lautaro. Em Mapudungun, que é a linguagem mapuche, Falcão Veloz. Nasceu por volta de 1534 na região centro-sul do Chile, entre os territórios tradicionais dos mapuches. Ele cresceu como qualquer jovem do seu povo, convivendo na ruca, aprendendo a caçar, observar a natureza e participar da vida comunitária. Nada indicava que aquele menino se tornaria o maior líder militar da resistência mapuche. Ainda adolescente, Lautaro foi capturado pelos conquistadores espanhóis e tornado um paje. Paje é um tipo de criado, do próprio Pedro de Valdívia, que é o fundador de Santiago do Chile. Durante anos, ele viveu entre os espanhóis, observando como treinavam os cavalos, como manejavam as armas europeias, como planejavam batalhas, suas rotas, hábitos e fraquezas. Ele observou tudo. Esse período que poderia ter sido sua ruína, tornou-se sua maior escola. Ao compreender o inimigo por dentro, Lautaro descobriu como vencê-lo. Entre seus anos de 16 aos 18 anos, ele conseguiu fugir e voltou ao seu povo. De volta entre os mapuches, Lautaro trazia algo novo: conhecimento do estilo de guerra europeu. Ele explicou aos loucos que para enfrentar os espanhóis era preciso adaptar a luta tradicional. Ele então introduziu alguns processos como o uso tático de cavalaria, algo que os mapuches não utilizavam antes. Formação militar mais disciplinada e emboscadas rápidas e coordenadas e ataques diretos aos fortes espanhóis. Lautaro, ainda muito jovem, foi escolhido como Tolkien, o líder de guerra
e ele liderou uma campanha feroz contra os espanhóis entre os anos de 1553 e 1557, a Batalha de Tucapel. Nessa batalha, Lautaro capturou e executou Pedro de Valdívia, seu antigo senhor. Foi um choque para a conquista espanhola e virou símbolo da coragem mapuche. Após outras vitórias, Lautaro avançou pelo Vale Central, chegando perto de atacar Santiago, algo impensável na época. Seu objetivo não era apenas resistir, ele queria expulsar os espanhóis totalmente. Lautaro morreu em 1557, ainda com cerca de 22 a 23 anos, durante uma emboscada no ataque ao assentamento de Peteroa, Quiapo. Mesmo após sua morte, suas estratégias continuaram sendo usadas pelos mapuches por séculos. Lautaro se tornou o símbolo máximo da resistência mapuche, personagem central da Guerra de Arauco, inspiração para poetas e cronistas como Alonso de Ercilla, que o retratava em La Araucana. Nome de ruas, estátuas, clubes e até unidades militares no Chile e Argentina. Para os mapuches, porém, seu significado é ainda maior. Lautaro é o espírito da liberdade, o jovem que aprendeu com o inimigo para defender seu povo. Também temos Caupolicán, o guerreiro escolhido por suportar sozinho um tronco gigantesco durante um dia e uma noite. Caupolicán foi um dos mais famosos líderes mapuches da Guerra de Arauco, um símbolo de força física, resistência e honra. Se Lautaro foi o cérebro tático, Caupolicán foi o guerreiro monumental escolhido pelo próprio povo para conduzir a luta contra os espanhóis. Caupolicán, em Mapudungun, provavelmente, nasceu na região de Arauco, no atual Chile. Ele era conhecido desde jovem por sua força extraordinária, algo que, segundo a tradição oral, ultrapassava os limites humanos. Enquanto Lautaro ficou famoso pela estratégia e disciplina militar, Caupolicán se tornou o toque, o líder supremo de guerra, pela resistência física e pela confiança que o povo depositava nele. A escolha de um toque entre os mapuches envolvia provas físicas e de bravura. A mais famosa é a prova do tronco, Colo-Colo, narrada em diversas crônicas. Segundo a tradição, os guerreiros tinham que carregar um enorme tronco nos ombros durante horas. Quem resistisse mais por mais tempo receberia o machado cerimonial e seria eleito toque. Caupolicán teria permanecido um dia inteiro com o tronco sobre os ombros, uma demonstração de resistência que o tornou lendário. Embora essa prova tenha um tom épico e possa ter sido embelezada pelos cronistas espanhóis, ela expressa bem o que Caupolicán representava: a força, a coragem, dignidade e liderança. Ele assumiu a liderança mapuche após a morte de Lautaro em um momento crítico. Caupolicán conduziu diversas ofensivas importantes contra os espanhóis entre 1557 e 1558. Entre seus feitos mais lembrados, ele reorganizou o exército mapuche depois do choque da perda de Lautaro. Atacou fortalezas espanholas e manteve viva a resistência numa época em que os colonizadores acreditavam que os mapuches estavam enfraquecidos. Caupolicán foi capturado em 1558 numa emboscada na região de Cañete. As crônicas relatam que ele foi executado por uma morte cruel, típica da punição espanhola a líderes indígenas rebeldes, que eu não quero comentar. Mesmo assim, as narrativas dizem que ele morreu olhando seus executores com firmeza, o que aumentou ainda mais a sua aura de grande guerreiro. Caupolicán se tornou símbolo da resistência física e espiritual do povo mapuche, personagem central do poema épico La Araucana, de Alonso de Ercilla. Se tornou a representação do guerreiro invencível que luta até o fim, parte essencial da memória coletiva mapuche. Também temos Janequel, ou
Yáneken foi uma das figuras mais poderosas, corajosas e simbólicas da resistência mapuche, uma líder guerreira, viúva de um toque, que assumiu o comando de tropas para vingar seu povo e defender seu território contra os espanhóis no final do século XVI. Janequeu era uma lonco, chefe, mapuche perroenche, nascida na região do Lago Ranco, no atual sul do Chile. Pertencia a uma linhagem de liderança e tinha grande prestígio entre seu povo. Sua figura se destaca porque rompe o estereótipo colonial. Ela era uma mulher que comandava, planejava, lutava e tomava decisões de guerra. Algo que os cronistas espanhóis, acostumados a estruturas patriarcais, registraram com surpresa. O turning point, a reviravolta de sua vida, ocorreu quando os espanhóis capturaram e torturaram até a morte seu marido, o Toque, Ruepotain, ou Getopen, desculpe a pronúncia. Após essa perda brutal, Janequeu assumiu o posto dele, algo extremamente raro e significativo. Não foi por tradição, mas por mérito, coragem e liderança. Ela declarou que vingaria seu marido e protegeria seu território dos abusos coloniais. Janequeu organizou tropas de diferentes comunidades mapuches e perroenches. Ela não era apenas inspiração simbólica, ela participava das batalhas. Entre seus feitos, ela atacou e destruiu o forte espanhol de Puchacay, travou combates na região de Vila Rica, levou seus guerreiros a emboscadas bem-sucedidas e comandou batalhas tanto na planície quanto na serra. Crônicas relatam que ela lutava com lança, arco e espada, e que montava a cavalo com grande habilidade. Isso tudo me trouxe a lembrança de guerreiras como Joana d'Arc e Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é heroína dos dois mundos. Seu destino não é totalmente documentado, existem versões distintas. A mais citada diz que após vários confrontos contra forças bem armadas, enfrentando fome e cercos militares, Janequeu desapareceu nas montanhas com seus guerreiros. Há teorias de que ela morreu em combate. Outras sugerem que conseguiu escapar para o lado argentino da cordilheira com parte do seu povo. Como muitas figuras indígenas, seu fim é envolto em silêncio, um silêncio histórico e também em mistério. Ela é lembrada como uma das primeiras mulheres líderes da Guerra das Américas, símbolo de resistência feminina e indígena, heroína da Guerra de Arauco, inspiração para movimentos mapuches modernos e personagem destacada em canções, livros, poemas e estátuas no Chile. Para seu povo, Janequeu é a prova de que a liderança e o espírito guerreiro não tinha gênero, mas nasciam da coragem, da dor e do amor pela terra. Pelantaro foi um dos mais importantes líderes mapuches do início do século XVII, um estrategista brilhante e um guerreiro feroz que conseguiu uma das maiores vitórias indígenas de toda a história da América, a derrota esmagadora dos espanhóis na Batalha de Curalaba, em 1598. Pelantaro, em Mapudungun, era um lonco e líder militar da região de Purém, no sul do Chile. Ele era conhecido por duas características marcantes: uma inteligência estratégica afiada e coragem implacável em combate. Ele viveu durante uma fase crítica da Guerra de Arauco, quando os espanhóis acreditavam já ter dominado grande parte do território. Pelantaro provou que estavam errados. Após décadas de conflitos, os espanhóis haviam construído fortes por toda a região de Arauco, impondo trabalho forçado, a encomenda e tentando quebrar o espírito mapuche. Muitos chefes foram mortos, presos ou usados como reféns. Nesse cenário, Pelantaro assumiu o papel central na reorganização da resistência, a Batalha de Curalaba, a virada histórica. Em 23 de dezembro de 1598, Pelantaro liderou uma emboscada contra a tropa do governador espanhol Martín García Núñez de Loyola, um dos militares mais experientes da colônia. O ataque foi rápido, preciso e devastador. O governador foi morto, quase toda a expedição espanhola foi eliminada e a moral mapuche explodiu. Essa vitória ficou conhecida como Desastre de Curalaba,
porque para os espanhóis foi um golpe mortal. Após Curalaba, Pelantaro unificou diversas tribos e iniciou uma ofensiva intensa. Em poucos anos, os mapuches destruíram 7 cidades espanholas, expulsaram colonos de territórios inteiros, forçaram os espanhóis a recuar ao norte do rio Biubiu, e entre as cidades destruídas estavam Valdívia, Osorno, La Imperial, Angol e Vila Rica. Esse período marcou a única vez na América do Sul em que um povo indígena recuperou totalmente sua terra após décadas de domínio espanhol. Pelantaro foi o principal responsável por essa virada impressionante. Diferente de alguns líderes exclusivamente militares, Pelantaro também sabia negociar. Ele participou dos parlamentos, assembleias diplomáticas com os espanhóis, sempre exigindo respeito aos limites do território mapuche, autonomia política e reconhecimento da sua autoridade. Ele era duro, direto e estratégico, sabendo quando atacar e quando dialogar. Pelantaro morreu por volta de 1603 a 1604, provavelmente de causas naturais ou em algum pequeno combate regional. Não há consenso, mas há certeza que sua influência perdurou. É considerado um dos maiores estrategistas militares mapuches. Liderou a revolta que redefiniu as fronteiras coloniais do Chile. Tornou-se símbolo de orgulho, resistência e autonomia. Para os mapuches, Pelantaro é a personificação do guerreiro que pensa e age com precisão, capaz de virar o destino de um povo inteiro. Um outro herói é Galvarino. É um dos guerreiros mapuches mais impressionantes e simbólicos das guerras de Arauco. Um exemplo extremo de coragem e resistência que atravessou séculos como um mito vivo. Galvarino foi um guerreiro mapuche do século XVI, ativo por volta de 1557, durante as primeiras grandes guerras contra os espanhóis no sul do Chile. Ele não era Toqui, um chefe supremo, nem Lonco, chefe político. Ele era um guerreiro comum, mas tornou-se um ícone. Por sua coragem, ultrapassou qualquer limite humano. Em uma das campanhas de 1557, tropas espanholas, sob o comando de García Hurtado de Mendoza, capturaram dezenas de guerreiros mapuches. Entre eles estava Galvarino. Para dar exemplo e desmotivar a resistência, os espanhóis aplicaram um castigo atroz. Amputaram ambas as mãos de Galvarino, um suplício descrito por cronistas como Pedro Marinho de Lobera. Depois disso, ele foi solto deliberadamente. Eles queriam que ele voltasse aleijado para amedrontar seu povo, mas conseguiram exatamente o contrário. Galvarino voltou mancando, ensanguentado, sem as mãos, mas com fogo nos olhos que marcou profundamente todo o povo mapuche. Ele entrou na assembleia, ergueu os braços mutilados e disse, segundo a tradição, assim me deixaram os espanhóis. Agora precisamos lutar mais do que nunca. A partir dali, Galvarino se tornou símbolo, estandarte e uma chama viva. E aqui está a parte mais impressionante. Galvarino voltou a lutar nas batalhas mesmo sem as mãos. Relatos dizem que amarrava facas ou lança nos punhos, usava os antebraços como armas e avançava na linha de frente gritando para inspirar os outros guerreiros. E os cronistas confirmam que ele realmente participou da grande batalha de Milarapue, que em 1557, marchando com os demais como se nada tivesse acontecido. Na batalha de Milarapue, Galvarino foi novamente capturado. Os espanhóis pensaram em poupá-lo, talvez por pena, talvez por reconhecimento. Mas ele recusou. Ele recusou clemência, ele pediu para morrer como guerreiro. Existem 2 versões da sua morte que eu não vou comentar, e seja qual for a verdadeira, o importante é o que todos concordam. Ele morreu com absoluta dignidade, sem medo, fiel ao seu povo até o último instante. Galvarino representa a resistência absoluta, a coragem diante do impossível, a recusa em se render e a força coletiva que nasce do sofrimento. A força desses líderes, cada qual com um talento próprio,
consolidou o que nenhum outro povo indígena conseguiu em 1641, o Tratado de Quilém. Reconheceu o território mapuche como soberano, tornando Biu-Biu uma fronteira oficial. Foi o único caso nas Américas em que colonizadores reconheceram a independência indígena. Séculos depois, com Chile e Argentina independentes, esperava-se uma convivência pacífica. Em vez disso, vieram campanhas militares que romperam o equilíbrio. No Chile, a pacificação de Araucânia, 1861-1883. Ocupou vilas e expulsou famílias. Na Argentina, a campanha do deserto, 1879. Dizimou populações e confinou sobreviventes. Em poucas décadas, o território que permanecera livre por gerações foi drasticamente reduzido, lembrando os acordos quebrados e enganosos também feitos entre os governos norte-americanos com seus indígenas, causando também muitas mortes. Apesar das perdas, a cultura mapuche não se desfez. As machis continuam tocando o kudrum, que é um tambor que representa o universo. A tecelagem preserva histórias e símbolos antigos. O mapudungum sobrevive como língua viva, marcada pela musicalidade da água e do vento. A noção de tempo é cíclica, ligada aos movimentos da natureza. O mito de Trem-Trem e Cai-Cai lembra tsunamis antigos guardados na memória oral. Seus conhecimentos médicos, astronômicos, agrícolas e espirituais seguem sendo estudados por antropólogos e cientistas. Os mapuches hoje reivindicam a recuperação do Val Mapu, o território ancestral que está no Chile, nas regiões de Biu-Biu, Araucânia, Los Rios e Los Lagos, até o arquipélago de Chiloé, e na Argentina, províncias de Neuquén, Rio Negro e Chubut. As demandas incluem autonomia, proteção ambiental e reconhecimento de terras tomadas no período colonial, nas campanhas do século XIX e em invasões modernas de empresas florestais e mineradoras. Movimento de retomada territorial marcam a atualidade, especialmente no Chile, onde o conflito é constante. Existem algumas curiosidades e contribuições notáveis, como tornaram-se excelentes cavaleiros poucas décadas após conhecerem o cavalo. Mantinham mensageiros que percorriam vastas distâncias rapidamente. Desenvolveram táticas de guerra conhecidas como Malon, baseadas em ataques rápidos. Utilizavam estratégias psicológicas, gritos, pinturas, fumaças, para desorientar o inimigo. Observavam astros e ciclos lunares para organizar plantio e celebrar o Huitzilopochtli, seu ano novo. Tinham diplomacia avançada e realizavam parlamentos com espanhóis. Seus trabalhos em trançado e tecelagem funcionavam como mapas simbólicos e registros de linhagem. Hoje, mais de 1,5 milhão de mapuches vivem no Chile e cerca de 250 mil na Argentina. Suas bandeiras são erguidas em protestos, suas músicas ressoam em cerimoniais e seus líderes continuam reivindicando respeito, território e dignidade. A história dos mapuches é a história de um povo que atravessou impérios, guerras e séculos de invasões sem perder a própria essência. Um povo que permanece de pé porque onde a cordilheira encontra o mar, a memória ancestral ainda respira. A espiritualidade mapuche. Imagine uma terra onde tudo respira. A montanha, o rio, o vento, as árvores. Para os mapuches, esse sempre foi o verdadeiro mundo. Eles não viam a natureza como uma paisagem, mas como uma família de presenças vivas, cada uma com seu próprio espírito e sua própria voz. Diziam que a terra era Inukmapu, a mãe de todos, e que, para viver bem, era preciso escutá-la, pedir permissão e agradecer, porque o ser humano não governa nada, apenas caminha por um território emprestado. No coração dessa visão havia Nyugunetchan, devo certamente ter errado, mas é o grande espírito criador. Não era uma figura única, mas 4 em uma, homem, mulher, jovem e idoso. 4 rostos para lembrar que a vida é um ciclo e que nenhuma existência se fecha sozinha. Mas quem falava realmente com o invisível
eram as machis, mulheres sábias, curandeiras e guardiãs espirituais. Elas tocavam o kultrum. É um tambor redondo que carrega desenhado o mapa do universo. Cada batida não era só um som, era um chamado. Era a porta entre os mundos se abrindo. Quando alguém adoecia, a machi entrava em transe no ritual de machitum, cantava, soprava ervas, pedia orientação aos espíritos da natureza. A doença podia vir do corpo, da alma ou até de um desequilíbrio com a terra. Curar significava restaurar essa harmonia. Uma vez por ano, toda a comunidade se reunia no Rigulatum, a grande cerimônia de agradecimento. Ali se dançava em círculos, ofereciam-se alimentos e a machi subia ao Reui, um tronco sagrado que é como uma escada para o céu. Dizem que quando ela subia, seu espírito também se elevava. Mas nem tudo no mundo mapuche é luz. Há forças que perturbam, que desajustam o equilíbrio. São os Wekuf, espíritos da desordem. Quando alguém se afastava do caminho, ou quando a terra era ofendida, os Wekuf se aproximavam e cabia a Machi enfrentá-los para restabelecer a paz. Os Mapuches também acreditavam profundamente nos sonhos. Para eles, sonhar era conversar com o outro lado. Ali os ancestrais apareciam, avisos eram dados, destinos se revelavam. Muitas decisões importantes nasciam de um sonho. E como toda grande espiritualidade, eles tinham seus mitos. Os mais antigos falam das duas serpentes gigantes, Kaikai, a serpente da água, que um dia tentou inundar o mundo, e a Trem-Trem, a serpente da terra, que protegeu os humanos elevando as montanhas. Esse combate eterno explica os terremotos, os vulcões e a força indomável da natureza. Mas, acima de tudo, explica o espírito dos próprios Mapuches, um povo que resiste. No fim das contas, o mundo espiritual Mapuche é simples e profundo ao mesmo tempo. É uma conversa constante com a natureza, com os antepassados e com aquilo que não vemos. É a certeza de que tudo está conectado e que viver bem é manter esse fio de equilíbrio sempre firme. Essa é a alma do povo da terra. Esse é o coração secreto dos Mapuches. Malita mulai mulai malita loko mulai malita loko mulai kamalita chaye kamalita chaye 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 nei chaye lakina nai lake lake lakina nai